Depois de 2020, que a gente teve que viver aquele isolamento forçado por mais de um ano, algumas habilidades sociais que a gente tinha foram pro buraco, especialmente a de comunicação. Alguns de nós, essa de comunicação, não tinha antes mesmo de 2020. Hoje eu vou encontrar um amigo meu muito bom de conversa e eu lembro que quando eu reencontrei com ele depois desse período de isolamento, eu tive que me atentar a tudo isso que eu vou falar com você nesses 7 passos que vão vir a seguir. Antes de mais nada, tem 3 características fundamentais que a gente consegue perceber em todas as pessoas que são muito boas de conversa. São as seguintes: observação. Ser agradável está diretamente ligada à capacidade que as pessoas têm de conseguir perceber o entorno. E essa observação te dá a possibilidade de ter 2 outras características que são fundamentais para uma boa conversa, que é você ser bom ouvinte, você ter a capacidade de escutar o outro e não simplesmente prestar atenção no que ele está falando para saber o que você vai dizer na sequência. Realmente ouvir e ter interesse naquilo que a pessoa está dizendo. E também atenção aos sinais. A maioria das pessoas, às vezes, estão em conversas sem conseguir perceber se aquela conversa está tendo um desenvolvimento bom, se ela está sendo agradável, se a pessoa está interessada em permanecer naquela conversa. Isso tudo é algo que a gente nota quando a gente é uma pessoa que é observadora. Então exercita sempre essa característica porque ela vai te ajudar não só em conversas. Primeiro ponto, conversa é troca. É um interesse de 2 pessoas de estabelecer uma conexão. Se você estiver conversando com uma pessoa que não tem interesse em conversar com você, você pode falar o assunto que é mais interessante, que mais faz o olho dessa pessoa brilhar, que ainda assim ela vai te dar respostas secas e evasivas e você não vai conseguir estabelecer uma conexão. Então esteja atento a isso. Segundo ponto, perguntas fechadas não são vilãs. A maioria desses conteúdos costuma te dizer que o ideal é que você faça só perguntas abertas. E é claro, quando você vai iniciar uma conversa, talvez é mais interessante você começar por perguntas abertas. Aquelas perguntas que a pessoa vai responder e ela vai ter que de alguma forma estender. Não é algo que ela vai dizer simplesmente sim ou não, gosto ou não gosto, qualquer coisa que já encerra logo o assunto. É interessante que você consiga fazer uma pergunta que vai abrir margem para que essa pessoa fale mais. Só que no decorrer da conversa é muito normal você fazer alguma pergunta que a pessoa pode te dar uma resposta que seja simples. Um sim, um não, um gosto, não gosto, quero ou não quero. Desde que essa pessoa, a partir do momento que ela fala algo que é interruptivo, como um sim ou não, ela já emende em algo para poder continuar a conversa. Lembra da troca? É isso. 3. Não subestime o poder da isca. A maioria de nós costuma dar indícios daquilo que a gente gosta e de coisas que nos interessam nos subtextos. Então, se a pessoa começou a falar de uma viagem, você já pode emendar numa pergunta de para onde que ela viajou, ou o que ela achou mais interessante naquele roteiro, ou se teve alguma situação que ela acha que vale a pena deixar de informação para alguém que tenha o interesse de ir também para esse lugar. Tudo são detalhes que você consegue perceber quando a pessoa já te dá uma informação que você às vezes nem pediu. Use esses detalhes como isca para continuar a conversa. 4. Pense sempre em assuntos coringa. As pessoas gostam de falar de si mesmo, mas isso é amplificado. As pessoas gostam de falar também dos seus gostos e das suas opiniões. Então tenha em mente assuntos que às vezes estão em alta no momento para você utilizar esses assuntos como uma possibilidade de conversar com as pessoas. Seja um filme que está muito hypado, uma série que está todo mundo assistindo, ou até mesmo, se a pessoa não estiver assistindo essa série, você pode perguntar de uma outra série ou filme ou música que ela tem escutado atualmente. Nesse caso das pessoas falarem sobre si mesmo, tem alguns assuntos que, embora pareçam inofensivos, acabam sendo espinhosos. Então é bom a gente evitar, ou quando a gente vai tratar, que a gente trate de uma maneira que seja um pouco mais branda. Como, por exemplo, trabalho, às vezes é uma questão, estudo pode ser uma questão também, e relacionamento. Às vezes são áreas da vida que as pessoas estão vivendo certas batalhas que elas não querem falar sobre. E você trazer esse assunto pode, às vezes, dar uma queda ali no interesse da pessoa. A não ser, é claro, que você já tem o conhecimento que a pessoa ama o trabalho que ela faz,
ou que ela é muito apaixonada com a área de estudo que ela está inserida, ou mesmo porque você tem conhecimento que ela está vivendo um relacionamento e que ela está muito feliz nesse relacionamento. Aí essa pessoa mesmo vai deixar deixas aí na conversa de que esse é um assunto que você pode falar com ela. Se você gosta desse tipo de conteúdo que fala sobre relacionamento, sobre a vida, sobre autodesenvolvimento, considere se inscrever aqui no canal, que mais conteúdos interessantes vão chegar aí para você. Quinto ponto, leia a outra pessoa, adapte a sua energia e o seu ritmo ao ritmo da pessoa. Não tem nada mais desgastante que a gente tá tentando ter uma conversa séria com uma pessoa e ela, por exemplo, tá fazendo piada o tempo todo, não tá levando a sério aquilo que a gente tá falando. Como também é muito desconfortável você estar num ambiente onde as pessoas estão animadas, estão querendo viver ali um momento, curtir, falar de coisas que são mais amenas, e você ser a pessoa que vai trazer assuntos que são mais densos e que vão trazer uma certa baixa de energia, que vai fazer aquela conversa não ser muito proveitosa. Então, saber ler o ambiente, saber se adaptar à energia da pessoa e do momento onde vocês estão é fundamental. Sexto ponto, conte histórias. Pequenos relatos do seu dia, coisas que são interessantes que você ficou sabendo. O que as pessoas mais gostam de ouvir são histórias. Histórias estão presentes em tudo que a gente comunica. O jornal é feito de histórias, a publicidade tem histórias, as novelas contam histórias, os filmes são sobre histórias, as redes sociais, o que a gente consome nesses espaços são histórias. Não é à toa que a fofoca tem o poder que tem, porque a fofoca nada mais é do que a gente ouvir a história de uma outra pessoa. Sétimo e muito importante, não deixa a peteca cair quando ela estiver com você. Lembra que eu falei que é sobre troca? Pensa nessa relação como se fosse um ping-pong. Se a pessoa te fez uma pergunta, mesmo que seja uma pergunta fechada, que você vai responder com um sim ou com um não, tenha em mente a importância de você estender esse sim ou esse não, seja para dar uma justificativa mais elaborada do porquê você acha que sim ou do porquê você acha que não, seja para você devolver a pergunta para outra pessoa. Porque quando você mantém a bolinha em curso, você tem uma conversa. Essas são dicas que você prestando bastante atenção, você vai conseguir conversar e manter uma conversa com qualquer pessoa, desde que essa pessoa queira conversar também com você. Lembra que tudo na vida que hoje a gente é bom, a gente começou não sendo tão bom e foi insistindo e treinando até a gente conseguir chegar num patamar onde a coisa estava melhor. Então, eventualmente, você vai ter um tropeço aí nessa tentativa de falar com mais pessoas, mas a partir do momento que você se dispor a continuar praticando, você vai ser uma pessoa que vai ser muito mais comunicativa e mais agradável. Espero que você aproveite esse conteúdo.